investir em apartamentos. Opa, já estamos ao vivo aqui no YouTube também, junto com o Inácio, que acabou de mandar uma solicitação aqui no Instagram. Bom Pronto, dia, já bom está dia, bom dia, bom entrando. dia. Arê, bom dia! Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda agora oficialmente ao programa Investidor Digital 1212, onde todos os dias nós falamos sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos de forma financeiramente responsável. Isso é possível para pessoas comuns, trabalhadores, não precisa ter aí muita grana para fazer essa parada. Você só precisa ser uma pessoa que levanta de manhã, vai trabalhar e tem aí um poder de pagamento mensal para a gente começar a estrategiar a sua liberdade financeira usando um investimento imobiliário como veículo para isso. E hoje eu sou Vanessa Medeiros, estou aqui junto com o Inácio Corrales, para quem está chegando agora e está caindo de paraquedas. Vamos explicar já o que é que a gente faz, qual que é o nosso modelo de trabalho, para você não ficar perdido nem perdida no meio aqui dessa aula. Hoje nós vamos falar sobre como investir em apartamentos sem dor de cabeça com administração e inquilino. Tem gente que corre 3 dias, 3 noites só de pensar que vai ter que correr atrás de inquilino. Inquilino destruiu minha casa, destruiu meu apartamento, o que eu faço da minha vida? Fica com a gente que você vai ver que você não precisa ter nenhuma dor de cabeça com esse assunto. Isso daí, graças a Deus, o mercado mudou e a gente tem condições e formas de fazer isso de outras maneiras, que você não seja quem tem que cuidar desses detalhes no seu investimento. E olha que interessante, para quem não sabe o que fazemos e como fazemos essa parada de investir em apartamentos e fazer eles se pagarem sozinhos, nós somos uma comunidade de microinvestidores capaz de negociar apartamentos por volume, ou seja, nós conseguimos bônus, condições diferenciadas de pagamento e garantias que normalmente as incorporadoras não oferecem. E a gente consegue como, Vanessa? Como que vocês conseguem, Inácio? Nós conseguimos porque nós não vamos negociar um apartamento. Nós negociamos aí pelo menos 5, 10, 15, 20 ou mais apartamentos com essas incorporadoras. E aí, quando a gente vai numa galerinha para investir, fica legal para todo mundo. E é isso que a gente faz aqui. Nós não vendemos curso online sobre como investir em apartamentos, tá? Não damos consultoria também. Às vezes, o pessoal tem uma listinha de apartamentos aí. Olha, eu tenho todos esses apartamentos aqui. Você pode ver para mim qual que é melhor? Não é esse o nosso trabalho, tá? A gente está aqui para entregar conhecimento, educação financeira de forma gratuita, para que isso te possibilite investir. E aí nós investimos em comunidade. E por isso que fica legal para todo mundo. Então, seja muito bem-vindo a essa mesa de pessoas que ousam sonhar grande, ousam sonhar alto. Nós trazemos estratégias para que o seu sonho se torne realidade. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Muito obrigado por essa introdução, Vanessa. Meu nome é Inácio Corrales, como já estava sendo anunciado, eu sou diretor de marketing da Brokers Digitais. Eu sou estrangeiro, já pode ter percebido pelo meu sotaque. Só que eu sou casado com uma charmosíssima mulher brasileira, gaúcha. A gente mora no sul do país. Moramos pertinho de Gramado, na cidade chamada Três Coroas, aproximadamente 1h30, 1h15 da capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, para vocês mais ou menos estarem entendendo. Só que hoje eu não estou no Brasil. Hoje estou no Chile. Estou visitando família, né? Aproveitando o feriadão, vim para cá, visitar a família, meus pais, minhas filhas. Tem filha por tudo que canto, Vanessa. Não, brincadeira. Eu sou pai de 3 filhos, 2 meninas. Eu fui pai muito jovem, aos 19 anos. Logo casei, 10 anos depois, aos 30 anos casei. Desse casamento nasceu minha segunda filha, Camila, que hoje está com 15 anos. Separei, depois de 3 anos de casamento, separei, né?
E aos 30, sei lá, 5, 6, 7 anos depois, encontrei, acredito eu, amor da minha vida, a metade da laranja. A metade da laranja é uma gaúcha brasileira. Isso. Daí nasceu o meu terceiro filho, Tomás. Já está com 5 anos, se Deus quiser. Daqui a pouquinho estou de volta na sexta-feira lá com todo mundo. E hoje estou no escritório, estou na matriz. A Broker Digitais é uma empresa que nasceu no Chile, esse projeto de ajudar a pessoas, independentemente de onde que eles moram, para conseguir investir onde estão as melhores oportunidades, nasceu no Chile. Hoje já são mais de 2.500 investidores por aqui. E se aumentamos o grupo todo, porque agora a gente se formou com outro grupo de empresas, faz parte do holding, daí já aumenta para um número bem mais considerável. Nós, no Chile, aqui, hoje, representamos 15% do mercado imobiliário do país. 15%. É uma coisa muito maluca, Marisa. Obviamente, no Brasil, ainda estamos começando. Para algumas pessoas, essa comunidade de mais de 17 mil pessoas que estão recebendo as nossas informações, pode se aparentar, pode ser muito. Para outras pessoas, pode ser pouco. Para nós, representa a semente que vai marcar o caminho da trilha que vamos percorrer juntos em procura obsessiva de oportunidades de investimento. Acabamos de fechar carrinho semana passada e vamos ter uma nova oportunidade de investimento logo, logo. A gente está ajustando alguns obstáculos que a gente enfrenta na hora de investir em apartamentos. Esses obstáculos, Vanessa, principalmente se dividem em 4, tá? Tá o obstáculo da poupança, o obstáculo do financiamento, poupança, entrada, né? Se tu tem entrada, se tem poupança, resolve o problema da entrada. Então, a entrada ou poupança, financiamento do apartamento que você quer, ou propriedade que você quer, e logo tem administração e informação. Nessas lives, a gente vai pouquinho a pouquinho no sentido de direção certa resolver cada uma dessas. E hoje a gente vai falar sobre como investir em apartamentos sem ter dor de cabeça com administração e inquilinos. Tem muita gente que tem medo dos inquilinos, Vanessa. O que acontece se eu tenho um inquilino? Primeiro, o que acontece se não consigo achar um inquilino? Tipo, primeira coisa, como que eu vou achar um inquilino? Logo depois que eu achei um inquilino, eu tenho medo dele não pagar, ou pagar atrasado. E logo tem medo de que acontece se destrói o apartamento. Tipo assim, faz bagunça ali dentro e destrói o apartamento. Ou não paga o condomínio, tá? Então, para a gente resolver esse assunto aqui, a gente vai falar sobre a diferença entre corretagem de propriedades e sobre administração de propriedades. Quando Você você queria... fala corretagem, Pode. você tá se referindo especificamente ao quê? Essa corretagem que você fala. Sim. Corretagem, corretor de propriedades, ter que olhar aí no manual exatamente a palavra exata que é utilizada, talvez o nosso amigo aqui, o senhor diretor, no chat privado que temos aqui. Olá, esse aqui, nosso chat privado. O senhor Antônio Neto, que está por aqui atrás, está supervisando o que a gente fala. Talvez ele possa me corrigir na palavra exata. Mas, opa, ele pegou a sacada já. Uhum. Quando nós administramos propriedades, é o ato de mês a mês cobrar, verificar que as contas básicas estejam pagas, verificar que o apartamento esteja bem cuidado, se tem que lidar com a inquilino porque ele reclama de X coisa, que tem uma filtração, que tem um seguro, não sei o que, qualquer É, problema, é o administrador que vai lidar com ele. Se eu, como proprietário, preciso trocar de inquilino simplesmente porque quero aumentar o preço do alquiler, porque o mercado está cobrando mais caro, eu não vou falar com o inquilino, eu falo com o meu administrador, com a empresa administradora. E aí tem um abanico grande de empresas, grandes, medianas, e pessoas, e depois tem o clássico amigo, ou eu posso administrar minhas próprias propriedades, também pode ser, tá? E tá. logo tem, Inácio. e logo, para responder sua pergunta, logo tem corretagem de propriedades, que é o ato de procurar o inquilino. Tá?
Rental também, alguns lugares chamam de rental. Procurar aquela pessoa que vai alugar. Aí Ok. tu publica, né, na internet ou nos teus canais de venda, publica a propriedade e alguém procura por ti. E faz o filtro. Verificação dos documentos, verifica que está tudo certinho, que consiga realmente ganhar e pagar o aluguel. E faz todo o processo de pesquisa e procura e filtro para que o inquilino entre na sua propriedade. Então, são duas coisas que diferentes, mas complementares. Ok. Complementares. Agora, Inácio, suponhamos que eu seja uma pessoa que não quero ter esse trabalho de ter que procurar um inquilino, de ter que fazer toda essa parte burocrática. Eu sou a pessoa que quer só investir. Eu tenho pouco tempo, enfim. Como que isso que você, essa introdução sua tem a ver assim? Como é que eu vou conseguir investir sem ter nenhuma dor de cabeça com o inquilino, com a administração? Acho que essa é a grande dúvida que está na cabeça do povo. Como Perfeito. que isso é possível? Eu não quero desperdiçar o meu tempo, que eu estou lá, sei lá, fazendo cirurgia, porque sou médico, para ficar correndo atrás de inquilino ou resolvendo esses problemas aí. Basicamente, também me perguntando, olha, Inácio, estou interessado em investir, mas eu não estou procurando um segundo emprego, entendeu? Tipo, olha, o apartamento não me pode dar problema não, entendeu? Porque se dá problema, daí já não estou mais interessado. Problema já tenho, entendeu? Não quero mais problema. Então, só estou interessado em investir. Ou seja, tem três formas de você resolver esse problema de administração da sua propriedade, para ele não virar um segundo emprego. Tem três propriedades, tem três empregos. Tem quatro propriedades, tem quatro empregos. Para, entendeu? Então, como que a gente resolve esse problema? A gente tem que delegar. Bom, na real, você pode resolver de três formas diferentes. A primeira é você realmente quer se dedicar a cuidar das suas propriedades. Conheceu um investidor que ele queria que seus filhos cuidassem das propriedades. Ele estava feliz com isso. Queria fornecer um emprego para seus filhos, fornecer um emprego para a mulher, entendeu? E daí pode ser, pode ser. Tem gente que gosta disso. Gosta que uma pessoa de confiança deles cuide das propriedades dele. O problema é que a profissão de corretagem é uma profissão muito delicada. A gente está brincando com o patrimônio das famílias, portanto, deixar essa administração na mão de uma pessoa que não tenha experiência suficiente ou não tenha os conhecimentos básicos mínimos, não tenha a devida acreditação do cresce, ou cresci, como diz no sul diz cresci, no norte diz cresce, que é o órgão brasileiro que certifica que uma pessoa está apta para conseguir administrar uma propriedade. Tem muitos nichos de mercado no nicho do corretagem de propriedades, mas a segunda forma que você pode resolver seria justamente contratar um profissional, né? Uma pessoa autônoma que poderia cuidar dessa propriedade. E como eu já expliquei, tem uma procura do inquilino, filtro do inquilino, e você aceita que o inquilino entre na sua propriedade. Uma vez que entrou com o contrato assinado, meu filho, daí para frente, você assume as consequências das suas decisões. Tempo para avaliar o inquilino você teve. Se você faz um mau trabalho ali, você se enfrenta a uma série de dificuldades. Então, melhor recomendo que você faça um bom trabalho antes de você aceitar ser um inquilino. Logo depois, esse profissional pode fazer um bom trabalho como um trabalho meio mediocre. Aí vai depender do profissional, tá? E finalmente, a terceira opção que você pode utilizar seria não contratar um profissional autônomo, independente, senão resolver seu problema de raiz e contratar uma empresa que possa administrar sua propriedade como todas as propriedades. Dentro do mundo das empresas que fazem a administração de propriedades, tem aquelas empresas que só administram seus apartamentos e logo tem aquelas empresas que administram o apartamento, assim como também o prédio todo. E isso me leva a um ponto fundamental que eu queria compartilhar com você, Vanessa. É o seguinte,
Se eu estou pensando em investir em um apartamento, com o claro propósito de alugá-lo, para que o aluguel seja maior que a parcela do financiamento. Ou seja, que o apartamento se comece a pagar sozinho. Que é a nossa promessa aqui. Não é suficiente com investir em apartamentos. Além de investir, você tem que conseguir entender como mover algumas variáveis para fazer que o apartamento se pague sozinho. Se esse é o objetivo, então vamos analisar o produto que a gente tem que comprar. Você pode comprar um apartamento usado, contratar um arquiteto, sei lá, remodelar o apartamento, como aqueles programas da TV de Irmãos na Obra, reconstrução em casal. Não sei se vocês olham nesse tipo de programa. Tem no Brasil, né? Tem. Eu não assisto, mas tem. Tem, eu assisto muito no Netflix, no Prime, tem esses Irmãos na Obra nossa, os caras investem não sei quanto e botam não sei quanto dinheiro e ganham não sei quanto dinheiro. Parece super simplíssimo. Só que na prática parece fácil, mas na prática é bem mais difícil do que é, né? E eu estava falando isso porque quando você contrata uma empresa, e a empresa e o produto que você compra, o prédio que você compra, está construído, desenhado para ser administrado de forma profissional, a empresa que administra o prédio também administra os apartamentos dentro do prédio, ou parte importante deles. Ou seja, é um prédio que está totalmente pensado para inquilinos, e não tanto assim para proprietários. Inácio, o que acontece quando está misturado inquilinos com proprietários? Não tem problema, dá para trabalhar também. Só que eu gosto mais quando tenho que tomar a minha decisão de investimento, quando eu consigo achar um prédio que foi construído e desenhado para ser alugado. Eu não sei se vocês já perceberam uma tendência que está acontecendo agora no Brasil há pouco tempo. Começou há pouco. Quando eu falo pouco, faz uns 5 anos. Que tem fundos de investimento imobiliário que vão com uma construtora e falam, olha, quero construir um prédio aqui, tem aqui, ó, me construa esse prédio aqui, que eu vou construir. Daí não vou vender, vou construir e vou alugar. Ou seja, construção, build to rent, chamam os gringos. Build, construir, para alugar. Construir para alugar. Isso é uma tendência mundial. E o Brasil não é a exceção. Aqui no Chile começou uns 10 anos atrás. No Brasil, pelo que eu estou percebendo, faz uns 5. E é uma tendência muito forte. E o bom dessa tendência, Vanessa, é que quem administra o prédio também administra os apartamentos. E isso faz que o total do produto seja muito melhor administrado, muito mais eficiente. Troca de inquilino, trabalha com lista de espera para pessoas entrar na sua propriedade. E queria me aprofundar sobre, antes de passar nos seguintes pontos, queria me aprofundar sobre esse aqui. Como procurar inquilino ou como procurar o meu primeiro inquilino, tá? Não sei se eu Antes de escrevi. você entrar nesse detalhe, vai ter. Sempre recebo no direct perguntando assim: mas quanto que é que tem que pagar para a administradora cuidar do meu empreendimento? Tem um custo isso? Sim, tem um Claro. custo. Como tem um custo também você dispor do seu tempo, do seu trabalho, para Boa. você mesmo administrar o seu empreendimento. Tudo Boa. tem um custo. E aí, quando a gente pensa em custo, eu acredito que normalmente é entre 10%, 15% do valor do aluguel que essas. Me corrija aí, senhor diretor, senhor Não, que está no ele pode backstage, verificar, mas se eu tiver muito, mas normalmente é entre 10 a 15. Isso aí. O que eu percebi até agora, que estou negociando até agora, é entre 10% e 15%. Mais para 10 do que para 15%. Tá? Exato. E aí é um artifício para a gente ganhar liberdade de tempo, para a gente continuar trabalhando no que a gente trabalha, para a gente ter condições de investir sem que isso tome o seu tempo daquilo que realmente importa, que é você poder ter tempo para curtir a sua família, viver a vida, continuar trabalhando, continuar investindo. O investimento imobiliário não pode ser algo que vai roubar de você o tempo que você tem. Então, ingresso pagar isso. passivo. Para que Pagar. seja ingresso passivo, tem que
considera o custo da administração dentro dos custos do seu negócio imobiliário. Boa, muito bem. Exato. Aí, Muito às bem, 7 horas muito da bem. noite, no domingo, não vai ter ninguém, não corre o risco de ninguém estar te ligando para avisar que tem uma goteira no meio da sala Isso. do seu apartamento. O que eu faço agora? Ninguém quer passar por isso. Então, vale a pena pensar, pô, a administração. Isso aqui é visão estratégica de alguém que não vai investir em um apartamento, mas que vai criar um portfólio de investimento imobiliário. Porque é Boa. isso que vai trazer a liberdade financeira para você, não Claro. é um apartamento. E se Muito você certo. não perde isso de vista, não consegue enxergar a importância deste ponto, você pode correr o risco de ser mais um que tipo, vai chegar um momento que vai falar, não vou investir mais porque eu não consigo administrar essa parada aqui. Sim. Olha, o tempo passa muito rápido e você está muito, 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 muito certa, Vanessa. Só que eu queria aprofundar um pouquinho para... Pessoal, vocês podem comentar, perguntar. No finalzinho, a gente seleciona as melhores perguntas. Se o senhor diretor ali quiser... ele não vai conseguir responder porque ele está como convidado hoje, não está como administrador, desculpa. Ok. Mesma coisa no Instagram. Se vocês quisessem comentar no Instagram ou perguntar, pode perguntar. Preferentemente, utilize o box de perguntas no Instagram. Fica mais fácil achar as perguntas depois. No chat, fica meio chato ficar procurando depois, tá? Lembrando que a gente está transmitindo ao vivo nesse exato momento através do Instagram, do Facebook, do YouTube e também do Twitter. Impressionante. Tem rede social para dar de presente. Gente, então a administração é bem diferente do corretagem, tem que ser feito de forma profissional. Como a Vanessa diz, fazer de forma profissional ou você sozinho, fazendo você tem um custo de qualquer jeito, que é o custo alternativo do tempo que você vai ter que dedicar a administrar sua propriedade, além dos custos do aprendizado. Porque, tipo assim, erro tu vai cometer sim ou sim. Você quer pular esse erro, pode contratar uma pessoa ou uma empresa. E aqui um detalhe, uma coisa importante que eu queria aclarar antes de passar no seguinte ponto, que é muito importante, que antes de explicar por que eu falo que um bom inquilino nasce de um bom proprietário, eu queria falar o seguinte. Nós, na Broker Digitais, tanto no Chile, na Espanha, quanto no México ou no Brasil, a gente não só não vende curso online, a gente entrega todo o conteúdo gratuito. Mas, além disso, a gente não é incorporadora ainda. A gente negocia com incorporadoras para que as incorporadoras nos entreguem condições especiais. A gente faz uma combinação de fatores e benefícios, garantias, que fazem de uma oferta muito especial. E quando a gente encontra essas oportunidades, fazemos o lançamento dessa oportunidade, que não necessariamente é um lançamento de primeiras unidades, de um novo projeto no mercado. Pode ser um apartamento de entrega imediata, por exemplo, muito bem negociado. Por exemplo. Só que, assim como a gente tem poder de negociação para negociar com uma incorporadora, também temos poder de negociação para negociar com empresas de administração. Brokers digitais não é uma empresa de administração de imóveis. A gente não administra. Não administramos nenhum nem dois. Não temos corretores de propriedades. Corretor sou eu, o senhor diretor, e acabou. A Vanessa daqui a pouquinho, quando certificar. Não tem uma equipe de vendedores, é o que estou tentando falar para vocês. Nosso modelo é, nós negociamos como se fôssemos um grande fundo de investimento imobiliário, se realmente ser um fundo de investimento, cada um compra uma propriedade e você vai direto e assina contrato direto com a incorporadora, contrato direto com a administradora, só que previamente negociado com nossa ajuda. Esse é o modelo. E outra, digital, para que você aproveite as melhores oportunidades, independentemente de onde que você mora. Você pode continuar morando no Rio, se as melhores oportunidades estão em São Paulo. Eu posso continuar morando em Gramado, perto de onde, junto com a minha mulher, a gente não precisa se mudar para São Paulo para conseguir aproveitar as melhores oportunidades de São Paulo. E vice-versa. Quem mora em São Paulo não precisa se mudar para a Serra Gaúcha de Gramado para conseguir uma oportunidade de investimento em Gramado, Canela ou nas praias de Santa Catarina. Tá? Essa é a nossa proposta. Com isso falado, queria aprofundar por que eu digo, por que eu falo, por que eu predigo não,
ah, quando a pessoa vai na igreja e recebe Pregando. Por que que eu fico pregando. pregando? Por que que eu fico pregando que um bom inquilino nasce de um bom proprietário? Tá? Porque, gente, deixa comigo. Vou levar esse assunto aqui no extremo para você entender. Vamos imaginar que você compra uma ótima oportunidade de investimento porque você comprou muito barato. Você acha que comprar bom é comprar barato. E comprou ali bem pertinho da sua casa. E vou assumir que você mora do lado de Vanessa, ali em Saltinho, uma cidade que é o interior do interior do interior. E ainda mais, você comprou um terreno bem lá no final da cidade, foi do interior, do interior, do interior, no interior mais um pouquinho. E É, resolveu investir. interior de São Paulo, eu moro numa cidade de 12 mil habitantes, interior de São Paulo, chamada Saltinho. Aí sempre tem que dar uma cidade de referência. Onde fica Saltinho? Do lado de Piracicaba. Piracicaba é maior do pessoal. Tem até música de Piracicaba, aí todo mundo conhece, beleza. Tá. O assunto que eu quero manifestar para vocês é que, vamos supor que você, lá na cidade da Vanessa, você acaba comprando um apartamento metro quadrado bem mais barato do que, sei lá, em São Centro Paulo, de São Paulo, né? centro de São Paulo, bairro comercial aí, bem na Faria Lima. Nossa, fez um ótimo negócio, porque lá o metro quadrado é X, aqui é muito menor. Nossa, comprei barato. E fiz um bom negócio. Só que, lá em Saltinho tem um detalhe. Não tem demanda de aluguel. Então, gente, muito bom. Parabéns, você comprou barato. Só que o negócio aqui não é suficiente com comprar, você tem que alugar também. Então, precisa de aluguel. E se você receber um inquilino que quer alugar seu apartamento, você nem vai ficar muito exigente, não. No primeiro cara que procurar sua propriedade, tá tão difícil de alugar que primeiro que procurar, vai para dentro. Eu moro em Três Coroas. Tem um apartamento que eu procurei ele quando eu cheguei em Três Coroas, há uns 3 anos atrás. Ainda tá para alugar. Não se alugou ainda. Pelo contrário, um apartamento ali no centro de São Paulo não dura 15 dias sem alugar. 15 dias é porque demorou para pintar. Segunda coisa, tem que ser um lugar de alta demanda de aluguel, né? Segunda coisa, tem que, além disso, ser um apartamento coerente. Por exemplo, se você está do lado de uma faculdade, talvez apartamentos tipo penthouse, assim, daqueles tipo, lá, aqueles gigantescos de 400 metros quadrados, de 2 milhões de reais, a partir de 2 milhões de reais, talvez não seja a melhor sacada, né? Coberturas grandes, talvez não seja a melhor sacada. Por quê? Porque ali tem muita demanda de estudante. Apartamentos mais pequenininhos, kitnet de um quarto ou 2 quartos para que 2 amigos, dois irmãos possam estudar e possam trabalhar, talvez sei lá, um casal jovem com um filho, entendeu? É flexibilidade. Ou um apartamento pequenininho, um estudo, um kitnet. Faz sentido. No contrário, vai lá no Alphaville, São Paulo, tentar alugar um kitnet. Não tem coerência, entendeu? Então, segunda coisa, um bom inquilino nasce de um bom proprietário. Tem que ter cuidado com essas coisas. E eu estou levando isso no extremo para você entender, mas na metade que fica complicado. Tem investidores que ligam para a gente e perguntam, olha, estou indeciso, eu sou proprietário desse apartamento aqui, meu vizinho está vendendo o apartamento dele. Estou com vontade de comprar para fazer um investimento e fazer uma coisa só, sabe? Vou fazer um mega apartamento. Por quê? Porque minha família cresceu e parece uma ótima ideia. Você comprou o apartamento do vizinho, fez um mega apartamento, vira uma cobertura do caramba. Todo mundo aplaude, nossa, que show de que coisa linda, parabéns. Só que você depois decide sair dali e quer alugar. E aí vem o problema.
tem uma incoerência no perfil de inquilino do prédio com o seu apartamento. Não, você é um elefante branco. Tipo assim, o apartamento tu não consegue alugar. Ou consiga alugar só que é um preço bem menor. E aí, a rentabilidade do investimento que você fez, meio que não dá. Vai para trás o negócio. Então tem que ser coerente. Não é suficiente como investir bem barato. Também tem que ser coerente. Tá entendendo? Que são detalhinhos que parecem muito. Agora que eu falei, parece óbvio, né? A investimento imobiliário é simples, é lógico, mas não é evidente. Não é qualquer um que consiga chegar. É aqui que você vai conseguir enxergar oportunidades onde outros veem ameaças. É aqui que você vai falar Ameaças. ameaças. Não, Me ameaças ajuda? seriam as ameaças, tipo, Ameaças. ameaças, né? Bom, por aí vai. Só vionês para tocar japonino, mas tá valendo, Inácio. Tá muita sacada. Tá bom. Eu queria passar a perguntas, mas queria falar de três assuntos mais que o investidor tem que superar na hora de pensar em investir em apartamentos, sem que seja um dor de cabeça com a administração, tá? Você tem que superar o problema do inquilino que não paga ou paga mal. Tem que superar o problema da procura do primeiro inquilino. A gente mais ou menos falou um pouquinho disso já. E você tem que superar o problema do desafio que significa que o inquilino destrua ou reforme seu apartamento sem sua autorização. E normalmente quando é muito tem que tanta coisa que começa a pensar, tem que tanta coisa que eu não sei se isso é para mim, é muito trabalho, tal e coisa, e é por isso que você está aqui, porque você não tem que tudo isso. Você não tem que ficar esquentando a cabeça com isso, com todas essas coisas que o Inácio está falando que não. Você tem que apenas uma coisa, anota aí. Você tem que apenas estar em uma comunidade de microinvestidores como é essa que você está assistindo a live agora. Por que, Vanessa? Por que, Inácio? Porque aqui todos esses tem que se tornam uma coisa só. Nós fazemos essa parada, porque nós somos uma comunidade de microinvestidores, certo? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso trabalho aqui? Fazer as conexões com a administradora, que vai cuidar do empreendimento de todo mundo que investir em comunidade. Qual é mais nosso trabalho? Fazer conexão e negociar com incorporadoras para trazer o melhor empreendimento que está na temperatura e pressão exata, que a gente acredita que vai se pagar sozinho. O que mais que é o nosso trabalho aqui? Mostrar para você por que a gente acredita que esse empreendimento tem condições de se pagar sozinho. Para que você também veja a oportunidade de se investir em comunidade. Quando você não tem um ponto de conexão para resolver tudo isso que a gente está falando aqui dentro dessa aula para você, você tem que dar tiro para tudo quanto é lado. Você tem que assassinar essa dificuldade que vem para o lado de cá, essa que vem de frente, essa que vem de costa, é inquilino, procura o primeiro inquilino, achar melhor empreendimento, ter certeza que isso está certo, e você vai ficar lá equilibrando 50 pratinhos ao mesmo tempo. Então, aqui, a gente está reunindo num ponto só, você não precisa de entender e ser expert em todas essas coisas, você precisa de uma coisa. Quem é que vai resolver isso tudo para mim? Quem que vai mostrar o caminho? Bom, o caminho vamos mostrar nós vamos negociar com a incorporadora, nós vamos negociar com a administradora e vamos traspassar o contato direto. Inclusive, a gente poderia negociar com o banco também. Como que você fica sabendo dessas negociações, desses benefícios, tudo isso? Fazendo parte da comunidade. E fazer parte da comunidade não é outra coisa que entrar nos grupos da comunidade de WhatsApp. É simples assim. A gente não manda de forma individual. Às vezes a gente tenta, né? Quando a gente acha uma oportunidade, a gente fala, nossa, lançamento oficial, ao vivo, é agora. Tentamos mandar de forma individual, só que é praticamente impossível. Bom, a gente sempre faz a gente está aqui procurando empreendimento o tempo todo. De tempos em tempos a gente encontra
um empreendimento que, é esse, incorporador é top, tem patrimônio de afetação, é segura, beleza, tá com uma valorização legal por conta do que vai acontecer em volta, é esse empreendimento. Aí o que a gente faz aqui na comunidade? Vamos fazer um lançamento, um workshop gratuito. Nesse workshop tem 3 aulas. Quem assiste as 3 aulas entende o projeto, entende por que vai se valorizar, e aí ela pode investir em uma dessas unidades ou mais, dependendo do caso. E aí, por isso que a gente vai anunciar quando vai ter um workshop gratuito para que você possa investir aqui junto com os parceiros aqui da comunidade. Tá, deixa eu aqui tentar responder algumas perguntas e logo eu vou tentar responder algumas perguntas de comentários ao vivo. Vou pedir para o senhor diretor também dar uma olhada nesses comentários, para que quando eu responda, ele consiga me corrigir ou complementar minha resposta, tá? A primeira coisa que as pessoas procuram quando iniciam, como procura o primeiro inquilino? Quando você investe na planta, ou em obra, ou em construção de um prédio para entrega futura, e você recebe seu apartamento novinho, zero, entrega das chaves, nesse momento, geralmente fica difícil procurar um inquilino, porque tem muito apartamento sendo entregue no mesmo prédio. Vira uma concorrência de preço. Como evitamos essa concorrência de preço? Novamente, com um administrador que administra todos os apartamentos. Quando isso acontece, essa guerra de preço não acontece tão intensamente. Segundo, com aquelas técnicas que eu acabei de explicar, de apartamento incoerente, o preço coerente, bom, você não define realmente o preço do aluguel. Quem define o preço do aluguel é o mercado. Se você cobra muito caro pelo aluguel, seu apartamento fica por fora ou demora muito para achar inquilino. Se seu apartamento é muito barato, você deixa dinheiro em cima da mesa. Coisas técnicas ou truques que eu já utilizei para melhorar a velocidade de procura de inquilino, especialmente nessa fase, são dos apartamentos que estão sendo entregues, qual que é o mais barato? Pronto. Daí eu boto um pouquinho de real, sei lá, R$10, R$15 mais barato do que o mais barato que está sendo alugado. Guerra de preços, né? Só que eu faço isso por 3 meses ou 6 meses. E além disso, a garantia, como eu não moro das garantias, eu ofereço para o inquilino pagar essa garantia parcelada. Então, a entrada do inquilino ou a troca de inquilino é muito mais fácil. Porque para quem tem que se mudar, tem que investir muito menos, tem que ter muito menos dinheiro para se trocar. É mais fácil. Portanto, a entrada e saída de inquilinos, a troca de inquilinos, e, portanto, a vacância ou desocupação dos meus apartamentos é muito menor. Tá? E terceira coisa que eu faço é que eu tento deixar meus apartamentos prontos para se morar. O que significa pronto para se morar? Mobília da cozinha pronta para instalar só o que é propriedade do inquilino, que geralmente é forno micro-ondas, refrigerador. Pronto, acabou. O fogão e o forno, geralmente eu que instalo. Luminária, também, deixo prontinho, tá? Que não tem que fazer buraco. Peraí, que tá ligado meu pai. Logo tem outro desafio que a gente precisa resolver. Então, mobília básica, mobília de investimento, mobília de investidor, é uma mobília que o cara que vai alugar seu apartamento por longa data, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem que ter aquelas condições que permitam ele instalar a cama dele, o sofá dele, a TV dele, pronto, está morando. Ele bota entendeu? Tem que ser simples. Se o cara tem que investir 50 mil, 60 mil, 70 mil reais para se mudar no seu apartamento, fica difícil achar inquilino. Entendeu? Então, considera isso na hora de investir. Logo depois, por certo, no último lançamento que a gente fez, Vanessa, a gente ofereceu. Nossa, espera aí que meu pai está me ligando, segunda ligação. Enquanto eu vou falando, vou respondendo para.
Tá. Quer que eu vá falando enquanto você responder? Se, por favor, me ajuda aí explicando qual que foi o bônus que a gente entregou para resolver esse desafio que uma pessoa geralmente tem. Normalmente a pessoa não sabe muito bem como buscar esse primeiro inquilino, fica um pouco perdida, e aí no nosso último lançamento, a gente deu de bônus a procura do primeiro inquilino gratuita. Então, você investia no apartamento e não precisava se preocupar com isso. Aí sempre tem aquela dúvida: quanto tempo leva para encontrar o primeiro inquilino? Depende disso que o Inácio acabou de falar. Se o seu apartamento está com mobília, tipo armário da cozinha, armário dos quartos, um armário ali no banheiro, isso vai fazer com que o inquilino seja encontrado mais rápido. Mas normalmente as pessoas precisam pagar para um corretor encontrar esse primeiro inquilino, ou para essa procura do primeiro inquilino tem um custo. E aí, se você ganha, então você deixa de ter esse custo no seu investimento. E foi o que a gente deu de bônus no último lançamento. Tá. A segunda coisa que eu queria falar antes de responder as perguntas, pode perguntar, pode comentar, pode me criticar também, não tem problema, sempre com respeito, tá? Com palavras bonitas, que a gente entende melhor. Tá? Como cobrar mensalmente? Você contrata uma administradora para que faça esse trabalho de cobrança mensual para você. Inclusive, estava vendo aí uma pergunta de cobrança do imposto. Daí eu já, em breve, te respondo, tá? Mas a resposta à sua pergunta é com a administração profissional, que deixa tudo corretamente descrito no contrato de aluguel. Outra pergunta que acontece, outro grande medo, Vanessa, que as pessoas têm quando pensam em investir em apartamentos e tem medo do inquilino é: nossa, o que acontece se o inquilino não paga? Não paga. Nossa, ou paga atrasado, demora para pagar, não sei o que. Tá. Bom, tem várias soluções, tá? A mais fácil de todas é com o seguro. Assim como você tem risco de bater o carro, também tem risco de morosidade do inquilino. Onde tem risco, tu pode contratar seguro. No Brasil, existem seguros contra morosidade. Tá? Inclusive, esse foi um bônus também que nós demos para o investidor no nosso último lançamento. Demos um seguro de 6 meses para quem investisse aqui em comunidade. E aí foi era um problema que a gente identificou e a gente resolveu aqui. É bom para todo mundo, é legal, todo mundo fica feliz, então vamos embora. Uhum. Tá. Isso também queria falar antes de responder perguntas, que umas autoperguntas que eu preparei antes da live. E também a outra grande medo que acontece é se o inquilino destrói o apartamento. Tá? Se ele destruir ou decidir remodelar o apartamento, porque uma coisa é destruí-lo e outra coisa é remodelá-lo. Se ele remodelou o apartamento, deixou ele novinho, trocou o piso, trocou mobília, trocou aqui, trocou aquilo, isso é problema do inquilino. Se ele não te pediu autorização e você não liberou, e ele tem que entregar o apartamento exatamente nas exatas condições que você alugou para ele. Idêntico. Se você entregou com a parede branca, ele tem que entregar com a parede branca, bem pintado. Com todos os artefatos bem, todos funcionando direitinho. Inclusive, você tem um tempo para devolver a garantia que você pediu para a pessoa. E nesse tempo, você utiliza para verificar que está tudo funcionando de forma certa antes de fazer a devolução. Tá? Pode utilizar esse dinheiro para fazer alguma reparação que não foi percebida na hora da entrega. Tá? E também, com certeza, tem seguros que cobrem contra realmente destruições total do apartamento. Tá? Esse tipo de coisa também acontece. Agora, antes, eu queria clarificar um assunto. Apesar de ser verdade que é possível que aconteça uma destruição do apartamento, apesar de ser verdade que é possível
que o inquilino não pague ou pague mal. No mundo das probabilidades, tem que separar o possível e o provável. É possível? É possível, sim. Também é possível que caia aqui um asteroide a todo mundo morre. É possível, é. O Mate que eu tudo. gosto, eu gosto de exagerar as coisas para as pessoas entenderem. É possível? É possível. A pergunta não é se é possível ou se não é possível. A pergunta é que tão provável é que isso aconteça. E a probabilidade de acontecer uma coisa dessas vai depender de que tão bom trabalho você fez, escolhendo um apartamento de alta demanda de aluguel, desejável e coerente. Idealmente, além de alta demanda de aluguel, que essa demanda de aluguel seja crescente, coisa que você seja cada vez mais exigente com os inquilinos, que você cobre cada vez mais caro, que o valor metro quadrado do monte que você investiu custe cada vez mais. Não só morar, mas também vender. Você ganha por todos os lados. E o bom inquilino depende muito do trabalho prévio que você faça. Com isso falado, queria agora sim responder perguntas. Nossa, 46 minutos já de live, estamos indo, está acabando o tempo, Vanessa. Vamos responder. Vamos responder o pessoal aqui, ó. Muito bem. O Marcos Boa tarde. pergunta assim, ó. Boa tarde. Tem um inquilino que se nega a pagar o IPTU. O que devo fazer? Mando matar. Não, brincadeira. Não, brincadeira essa parte. Nossa, eu tô ao vivo, ainda tá gravado. Me desculpa, pessoal. É brincadeira, tá? Depois o pessoal tira de contexto e faz uns cortes, faz uns memes que... Nossa. Deus, Olívio, o chileno tem um senso de humor peculiar. Peculiar. Extravagante. Extravagante, muito bom. Humor negro. Não, cara, se você fez o responsável último de pagar o condomínio, o IPTU, é o proprietário, tá? Porque se tu não pagar condomínio, ou se o inquilino não pagar condomínio, ou se o inquilino, apesar de que foi combinado no contrato, incluir o IPTU dentro do contrato, e ele se nega a pagar e não paga, o último responsável é você. Tá? Mas sua pergunta foi outra. O que eu faço se o inquilino se nega a pagar o IPTU? Troca inquilino. Tu troca inquilino. Pronto. Pode demandá-lo, pode brigar com ele, pode gritar alto se quiser, mandar mensagens, sei lá, pode torturar a vida dele. Mas no final da história, às vezes fica mais barato trocá-lo. Tu manda um aviso. O seu contrato tem que ter cláusulas que permitam você término antecipado do contrato. E tem que fazer uma lista de em que condições isso pode acontecer. E as multas que isso implica. Tanto quanto Marco, você possa terminar antecipadamente o contrato para fugir de inquilinos que não estão de acordo ou que incumprem os acordos, quanto pelo lado da contraparte. O que acontece se o teu inquilino sai ou vai embora antes do tempo? Pode, só que tem multa. Inclusive, o ano passado, Vanessa, para você saber, o ano passado eu cometi um erro e eu aluguei uma propriedade para sei lá, me entregaram uma propriedade, entrega de chaves, passei para a administradora e bem no dia seguinte eu estava indo de férias. Sério, foi em julho. Lembra quando eu fui de férias em julho? No ano passado? Lembro. Gente, no dia anterior eu recebi uma propriedade e eu fui de férias, nem falei nada. Para quando voltei, a propriedade já estava alugada. E eu fui de férias 2 semanas, tipo assim, normal. A propriedade estava alugada, a pessoa já estava morando ali dentro, o contrato já estava assinado, já tinha pago a garantia, estava dentro. E eu esqueci de avisar para a empresa administradora que eu queria mobiliar o apartamento. Porque se eu não mobiliava, eu não conseguia aproveitar um benefício tributário de não sei o que e tal, que eu tinha pesquisado e, no sumo da ópera, tentei negociar com o inquilino para botar meus móveis
dentro do contrato e faço um anexo de contrato, 2, 3 meses negociando, finalmente cansei. Já, pronto, cansei. E pedi, era mais barato pagar a multa do que continuar negociando com o cara. E falei com eu não falava com o inquilino, eu falava com a administradora. Tá, eu falei com a administradora, cara, gente, tô cansado já. Assim, é muito e-mail para já, muito e-mail para cá, cansei, pronto. Liquida o contrato, paga a multa, acabou. Como essa empresa administradora administra o prédio completo, pegou o inquilino, trocou de apartamento idêntico ao meu, e o inquilino aceitou porque ele ganhou a multa, a multa que eu paguei para ele, e pronto, eu consegui recuperar meu apartamento, mobiliei meu apartamento, recuperei o IVA, que é o Imposto ao Valor Agregado do Chile, tá? Fiz uma história aí, isso foi no Chile. E então, voltando na pergunta de Marcos, se você tem problema com o inquilino, considera seriamente a possibilidade de trocar o inquilino. Tá? Aqui eu Aí vejo que o o Sérgio Sérgio estava respondeu. tentando ajudar. Sérgio estava tentando ajudar, talvez Sérgio seja corretor ou seja investidor já mais avançado e tentou responder como que ele poderia executar, demandar e fazer um monte de coisa. Cara, é habitual, é normal que você incorpore os custos do IPTU dentro do contrato do aluguel. Isso é prática habitual na indústria brasileira. A maioria aceita, sem problema nenhum. Se você está com um problema, os caminhos são os que eu te falei agora. Demandar, brigar, fazer assim, tirar pedra, reclamar, fazer protesto. Aí, Aqui o Sérgio também aí nos o diz. Pode ler, não, Vanessa. pode ler. Tá, o Sérgio pergunta assim: e para apresentar algum empreendimento de grande potencial de valorização para aluguéis, como isso pode ser feito? Olha só, seguramente Sérgio, ele seja corretor e ele tenha contatos com incorporadoras. Ou ele seja uma incorporadora ou proprietário de uma incorporadora, também pode ser. Sérgio, se você tem produto para a gente conseguir oferecer para a comunidade, esse produto tem que passar por um checklist bem rigoroso. Se você quer fazer isso com alguma propriedade que você tenha um contato, essa possibilidade existe. Uhum. Fala com o suporte da Vanessa, pode ser pelo WhatsApp, pelo Instagram. Pode ser Tenta pelo que seja Instagram, mais fácil. mais Manda lá fácil uma pelo Instagram. mensaginha. Isso, manda uma Isso. mensagem no meu direct e aí eu já retorno para você, Sérgio. E aí a gente Aí, começa a avaliar. Michael, acho que é isso. Glass. Michael pergunta: aluguel pode ser diário? Tem que ver se a administração do prédio aceita Airbnb ou se é só para Tá, moradia. tá. Porque Deixa eu se. responder para Michael em relação Uhum. em relação a aluguel diário, tá? Os ingressos de um negócio imobiliário ou qualquer negócio é preço multiplicado pela quantidade, né? Combina comigo? Os ingressos totais de qualquer negócio é preço por quantidade. Isso foi ensinado por mim na faculdade. Talvez no Brasil seja diferente, mas ingressos totais é preço do produto multiplicado por quantidade de produto que você vendeu. Nesse caso, o nosso produto é o valor da diária multiplicado por quantas diárias você tem. Aluguel de longa data, o aluguel é do ano, 365 dias, ou 2 anos, ou 3 anos, multiplicado pelo valor do aluguel. Daí você calcula o valor diário. No caso do aluguel diário, você aumenta o preço, que o Michael está falando, só que, cuidado, diminui a quantidade de noites alugadas. Então, o ingresso total você tem que calcular direitinho. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você compra um apartamento bem no centro de Gramado. Tá lindo o apartamento, maravilhoso, você aluga de forma diária. E olha, você faz de um jeito profissional, com uma empresa que cuida do prédio,
faz literalmente como se fosse uma administração hoteleira, só que cada proprietário tem seu apartamento e tem uma administração centralizada do prédio, dos apartamentos e faz uma maximização. Tem um channel manager, que é um software que administra diferentes canais, porque tem o Airbnb, Booking e 150 outras plataformas, agências de viagem, corretora, operadora de turismo, Expedia, Gulliver. Nossa, tem 150 mil canais de venda para hotelaria ou aluguel por temporada. Você não... Primeiro erro é achar que só existe Airbnb. Não é? E não é tirar uma fotinho aqui, subir no Airbnb e acabou. É bem mais complicado que isso. Tem que trocar trocar roupa de cama, tem que, sei lá, tem um desgaste maior. Então, claro, você aumenta seus ingressos, diminui a quantidade e detalhe, utilidade de um negócio, qualquer negócio, é ingressos totais menos custo total. Ingresso total menos custo total. E você também aumenta seus custos. Então, aumenta o preço, sim, é verdade, diminui a quantidade, só que aumenta os custos, principalmente os custos variáveis. Porque tem que pagar para alguém para limpar, tem que pagar para alguém trocar o lençol, sei lá, roupa de cama. Tem que trocar, pagar o ar-condicionado, tem que pagar a calefação, se for no caso de Gramado, tem que pagar a internet, então aumenta os custos, entendeu? Então, é bom negócio aluguel por temporada ou aluguel diário? Eu acredito que é. Só que tem que ser feito com muito mais cuidado, muito mais que o aluguel de longa data. É muito mais simples o aluguel do ano. E se é melhor negócio ou não, olha, tá, não é violentamente melhor, não é tipo, não, é garantido que vai ser melhor. Não, tá na briga, tá? Ó, tá ali. Não é tão claro que aluguel diário seja muito melhor do que aluguel pelos motivos que eu acabei de explicar aqui, meu querido Michael. Havia uma pergunta: aluguel, vaga de garagem tem que ser valor igual para todos? Aluguel, vaga de garagem. Você Não. entendeu? Sim, eu Não entendi. entendi. Eu entendi. Ela está perguntando se o valor do aluguel da vaga de garagem tem que ser idêntica para todos. Nada a ver. É livre mercado. Eu alugava uma vaga de garagem para minha avó, por um valor. Logo ela Avó? saiu, avó, avó, mulher, vó, Para minha vó, avó. Avó. vó. Nossa, essa tá difícil, Vanessa. E logo depois ela saiu e o valor quase duplicou. Então, não, quem manda o valor do aluguel, tanto nos apartamentos quanto nas vagas de garagem, é o mercado. O que pode acontecer é que o síndico do condomínio tenha restrições. Por exemplo, não quer pessoas que não sejam residentes, pessoas que moram no prédio, alugando vaga de garagem nesse prédio. Pode acontecer. Isso pode ser parte dos estatutos do regime condominal do prédio. Daí, claro, a oferta, a demanda diminui, daí o preço, a oferta não muda e aumenta a segurança do prédio, mas tem um problema ali. Tá? Mesma coisa com o Airbnb, mesma coisa com o aluguel por diário. Tem prédios que proíbem. Aí você se enfrenta um problema grave. Se vai fazer, faz certo. No lugar de alta demanda de turistas, idealmente internacional, para que as temporadas altas e baixas sejam compensadas umas com as outras. Por exemplo, onde está desenvolvendo muito bem isso é no Caribe. No Caribe, gente, Vanessa, tem umas oportunidades de investimento maravilhosas, tanto em República Dominicana como México, e a gente deveria considerar seriamente abrir para oferecer para a nossa comunidade umas investimentos internacionais, tá? Por Sim, enquanto, sim. estamos procurando aqui no Brasil. Inácio, tem uma moça no Instagram perguntando assim, ela chama Giovana. Alguma dica caso o banco não libere o financiamento, mesmo já tendo 70% na mão?
Olha, eu vou dar minha opinião aqui. Se você tem 70% do valor do apartamento na mão e você não conseguiu o financiamento, é porque você tem alguma restrição no nome ou porque você tem que entender o porquê que o banco não daria financiamento para quem já tem 70% do valor do apartamento na mão. Então, é alguma coisa talvez mais grave, porque normalmente, se você está pedindo um financiamento de uma parte ínfima do valor do apartamento e você não está conseguindo, tipo, é muito difícil isso acontecer, entendeu? Tipo, o banco entende que você tem potencial de investimento, sei lá, 30% do valor da parcela do financiamento é o que eles vão considerar. Tipo, você tem que ter, não pode ultrapassar 30% do que você ganha nas parcelas do financiamento. Não, se você está dentro desse encaixe, você não tem nenhuma restrição no seu nome. Seu marido, por exemplo, se você fosse casado, seu marido também não tem. Você está ok com o banco. Não, é difícil o banco não considerar, não entregar, porque é um financiamento pequeno, entendeu? Mas você já tem os 70%, tem os 70% na mão, tem 70%, tá? Uma coisa é que você tenha a entrada, mas financiamento, você tem que demonstrar capacidade de pagamento da parcela do financiamento, mesmo sendo um financiamento pequeno. Que é o que a Vanessa está tentando responder aqui para você. Vamos supor, você tem 70% porque você recebeu uma herança, ou você vendeu uma outra propriedade. Só que você parou de trabalhar. Você não sei lá, decidiu que não ia mais trabalhar, vendeu uma propriedade e você quer comprar uma outra propriedade e está faltando ainda aquele diferencial e você não... É porque você não está trabalhando. O banco, parabéns que você tem dinheiro, mas o que me interessa é que você me demonstre que você pode pagar a parcela mensal do financiamento que está me pedindo. E essa parcela mensal, além de ser mais baixa do que o 25% ou 30% do valor dos seus ingressos, se você não tem ingressos, os seus ingressos são muito irregulares, ou você é muito risgosa, você teve problemas de pagamento no passado, ou o percentual de seus ingressos é 100% variável, tipo um corretor de propriedades que vende uma casa de 10 milhões de reais a cada 2 anos. Puxa, uma vez a cada 2 anos o cara recebe ingresso. Tem que sobreviver com o ingresso de cada 24 meses. Para o banco, isso é muito inestável. Como você poderia aumentar a sua capacidade de financiamento? Demonstrando renda, e se sua renda é muito inestável, tem que aumentar o prazo. Eu sou corretor de propriedades há 30 anos, há 20 anos. Sempre, todos os anos, vendi no mínimo 2 propriedades, cada uma de 10 milhões de reais. Às vezes 30 milhões. Tá, aí tá bom. Então, há 10 anos que você faz isso, as probabilidades que nos próximos 10 ou 20 anos você consiga manter esse ritmo de ingresso aumentam. Não garanta, mas aumentam. Entendeu? E o que ela poderia fazer? Suponhamos que você não consegue, mas você já consegue. Não sei se seria uma opção, mas estou pensando aqui. Eu estou pagando uma carta de crédito que eu sei que vai ser contemplada esse ano. Quando eu comprei a carta de crédito, esse consórcio, a pessoa já me avisou que era 4 anos para todo mundo ser contemplado. 4 anos? Mesmo tendo de lance? Isso. Então tá bom. Entrei na carta de crédito. Comecei a pagar. Nem sabia no que eu ia usar esse dinheiro. E eu sei que esse ano é o ano limite para essa carta ser contemplada. Então, nesse investimento que eu fiz agora, eu posso usar essa carta de crédito. Então, assim, entrar num consórcio que você sabe quando todo mundo vai ser contemplado é uma possibilidade também. Agora, o consórcio sem saber data de contemplação não é bom negócio, porque a hora que entregar as chaves, você tem que ter o financiamento na mão. Tem que ter o dinheiro, né, para pagar o resto. O resto do valor do apartamento. Você vai acertar aí por volta de 20% a 30% da entrada, e na hora que entregar as chaves, vai precisar do restante. Então, tá aí uma opção também. Aqui a Vilma estava falando justamente o que eu disse, que os estatutos do condomínio
falam que só morador que pode alugar vaga de garagem. E o Marcos nos pergunta, pode o inquilino pedir a devolução do calção para cobrir aluguel atrasado? A resposta é negativo, meu querido. Negativo. É como se eu perguntasse para minha mulher se eu posso, sei lá, dar uma saidinha aí com a Ai, que amiga. medo desse exemplo que ele vai dar. Ai, que medo. Ou seja, a minha mulher, o que tu acha que minha mulher vai falar? Claro, sem problema nenhum. Tu vai lá, faz as coisas e tu volta para cá. Nada, nem de perto. Tá bom? Mas pedir, o cara pode pedir. Se você aceita, de jeito nenhum. Eu não aceitaria de forma nenhuma. Nada, 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 nada. Primeiro você sai da propriedade, eu verifico, tá tudo certo, vou demorar 30 dias para verificar, até 45 dias. Acabou esse prazo, eu te devolvo o que não foi gasto para deixar a propriedade em perfeito estado. Não é brincadeira, é um negócio, não tem amigo. É Tá isso. bom? Eu acho que zerou as perguntas aqui. Sim. Aí o Leonardo tá querendo que a gente faça aquele. Ele queria fazer uma como chama? Investimento internacional. Era isso, gente. Muito obrigado. Aqui o Marcos, aqui o nosso senhor diretor está falando que também que a senhora que estava perguntando por que ela não está sendo aceitada, ela pode ter uma conta de luz atrasada, alguma coisa no score bancário que está afetando ela, que pode Pode fazer com que o banco não queira, né? Isso, desculpa, me desconcentrei aqui com o mensagem do senhor diretor. Era isso, gente. Muito bem. Vamos para nos despedir agora. A gente falou hoje sobre... Nossa, estamos passando 1h com 7 minutos. Desculpa, a gente atrasamos um pouquinho. Vá lá almoçar, se cuidam, abraços muito fortes, beijos. Amanhã a gente vai ter mais uma live que nem essa aqui, onde estaremos conversando sobre como investir em apartamentos e fazerem com que se paguem sozinhos de uma forma financeiramente responsável. Vamos tentar trazer aqui o nosso senhor diretor para vocês conhecerem ele. Daqui a pouquinho talvez ele possa ligar para vocês e ajudar de forma personalizada as suas dúvidas. Olha, eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá no Instagram, você vai lá, digita sua dúvida, que a gente faz um vídeo para responder a sua questão que está na sua cabeça, assim, fazendo barulho. Então é isso. Amanhã a gente está aqui novamente. Beijão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.